dia a todos. Eu me chamo Leandro Echenique, eu sou cardiologista e eu acompanho a saúde do ex-presidente Bolsonaro desde 2018, quando ele tomou a facada, né? E desde então foram ao total de 7 procedimentos cirúrgicos, como vocês bem sabem, uns menos complexos, mais simples, outros muito complexos ao longo de todos esses anos. E esse procedimento realizado ontem, nós categorizamos ele entre os mais complexos. O porquê? Foi uma cirurgia extremamente complexa, delicada, onde o Dr. Cláudio vai passar os detalhes daqui a pouco, né? Mas foi uma cirurgia onde realmente tinha muita aderência, que são complicações desde o período inicial de 2018. Né? Não houvesse aquela primeira cirurgia, as demais não teriam ocorrido. Né? Então, esse procedimento, que foi extremamente complexo, felizmente terminou muito bem. Né? Foi um procedimento onde o resultado final foi excelente. E é claro que um procedimento de grande porte, com 12 horas de duração, como vocês acompanharam, implica em alguns cuidados muito específicos do pós-operatório, né, da parte clínica, onde nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Então, muitos ontem até estranharam, mas o porquê que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não, não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado, né, um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum, é normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Tá? Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, né? Aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, né? O organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam. Então, ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, né? Problemas de coagulação do sangue. Né? Quando uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal do pulmão pode colabar. Então, são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer, que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, né? Por isso que ele encontra-se na UTI nesse momento, e essas medidas preventivas já estão sendo tomadas desde o momento que ele saiu da cirurgia, né? E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Tá? Prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, né? Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Então, todos esses cuidados vão ser tomados, né? E no momento, é claro que não há nenhuma previsão de saída da UTI nesse momento. Eu vou passar para o Dr. Cláudio aqui, que vai passar sobre as especificidades da cirurgia, do procedimento. Bom dia a todos. Eu sou o Dr. Cláudio Birolini, fui eu que conduzi o ato operatório ontem no presidente. Peço desculpas pelo cancelamento da entrevista coletiva de ontem, foi um pedido nosso, da equipe, porque depois de 12 horas de cirurgia nós estávamos todos muito cansados. Com relação à sequência de eventos, na primeira avaliação em Natal, o presidente estava estável, mas ao longo do sábado para o domingo, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, um desconforto abdominal persistente, e o que nós notamos foi uma elevação dos marcadores inflamatórios, que é o PCR. E chegando aqui em Brasília, nós optamos por trazê-lo aqui para Brasília, e na chegada a Brasília foi repetida uma tomografia que mostrou que ele mantinha um quadro de distensão abdominal, apesar de quase 48 horas de tratamento clínico, que a gente diz, que é a descompressão do tubo digestivo, jejum, etc. Isso, associado ao achado da tomografia e a essa elevação do PCR, nos levou a indicar o tratamento cirúrgico. A decisão tomada, a cirurgia foi conduzida durante todo o dia de ontem, e eu já tinha em mente que seria um
procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso, em função de uma experiência prévia com casos semelhantes. A grosso modo, a situação do ex-presidente era a seguinte: era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de obstrução intestinal e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada, em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava o fato de que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente, foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4 ou 5 horas de liberação de aderências. E uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução, tá? Porque tem diversas alternativas e a gente tem que decidir qual que é a melhor forma de recolocar as coisas no lugar. Então, só para terem uma ideia, a liberação dessas aderências é feita de forma milimétrica, praticamente. Se você liberar um intestino que tem 3,5 metros, você vai centímetro por centímetro, tomando cuidado para não lesar o intestino. O intestino dele estava bastante, vamos dizer assim, sofrido, o que nos leva a crer que ele já vinha com esse quadro de uma suboclusão subclínica há alguns meses, tá? Que isso se reflete pelas várias internações que ele teve ao longo desses últimos meses. Isso também contribuiu para a decisão da tomada, da decisão de uma intervenção cirúrgica. Bom, liberamos todas essas aderências, o intestino dele foi liberado desde o início até o final, foi revisto várias vezes para que não ficasse escondida nenhuma lesão desapercebida. O intestino foi reposicionado de forma ordenada na cavidade abdominal e nós reconstruímos a parede da forma que consideramos a mais adequada no momento. É importante que vocês saibam que reconstrução de parede abdominal nessas condições não aparece, não está escrito no livro o que é que você tem que fazer. Você tem que tomar uma decisão em função do achado, tá? Então ele tinha vários componentes que colocam essa condição como uma situação bastante complexa em termos de reconstrução de parede abdominal, mas o que nós fizemos ali foi o arroz com feijão, que é o que a gente costuma fazer em casos assim, e o resultado final foi bastante satisfatório. Ao término do procedimento, nós nos demos por satisfeitos e agora nós temos essa primeira fase do pós-operatório, que são essas primeiras 48 horas, que são bastante críticas em função de tudo isso que o Dr. Leandro comentou. Então a gente tem que ficar alerta, tem que ficar de olho. E aí, depois dessas primeiras 48 horas, a gente entra numa outra fase de pós-operatório, tá? Que é uma fase um pouquinho mais tranquila, mas já antecipo para vocês que não tenham grandes expectativas de uma evolução rápida. Tá? A gente precisa deixar o intestino dele descansar, desinflamar, retomar sua atividade, para só depois pensar em realimentação por via oral, enfim, daí para frente, retomada de outras atividades. Nesse momento, ele será mantido com uma nutrição, que a gente chama de nutrição parenteral, que é nutrição na veia, sem expectativa de que ele volte a se alimentar hoje ou amanhã ou depois, tá? Ele só vai voltar a receber alimentação por via oral no momento que o intestino retomar a sua atividade fisiológica. Eu acho que é basicamente isso. Por enquanto, eu fico à disposição para perguntas. Doutor, Fernanda da Times Brasil, há uma possibilidade de fazer uma outra cirurgia após essa de ontem? Assim, tem alguma chance, digamos assim? Eu espero que não. Tá? Nós fizemos uma cirurgia com a ideia de que fosse uma cirurgia definitiva, vamos dizer assim. Naturalmente,
novas aderências vão se formar, tá? Isso aí é inevitável. Um paciente que tem um abdômen hostil, por mais que você solte tudo, essas aderências voltam a se formar, tá? Então, embora a gente tenha tentado estabelecer a condição mais fisiológica possível para a cavidade abdominal, eu não posso falar, olha, está resolvido o problema, tá? No pós-operatório imediato, essas aderências vão se formar e isso faz com que a recuperação nesses próximos dias seja um pouquinho mais lenta e a gente não tem nenhuma intenção em acelerar isso daí, tá? No futuro, médio e longo prazo, pode realmente acontecer novamente de ter aderências bridas, né? E aí a gente lida com cada caso de forma individualizada. Com relação à reconstrução da parede, hérnia tem um problema, né? Por mais que você faça, melhore sempre hérnia tem uma situação que pode recidivar, pode voltar. Mas acho que o resultado final ficou bastante satisfatório na minha opinião. Peraí, só um minuto. A regra que é a primeira fileira, por favor. Felipe, eu vou chegar em você, tá? Fica tranquilo. Alguma pergunta na primeira fileira? Délis, por favor. O senhor considera que, do começo ao fim, nessas 12 horas de cirurgia, com toda essa equipe cuidando do coração, pulmão, todos os detalhes, houve algum momento mais tenso, onde houve um risco muito maior? Ok, não. Durante todo o período a gente ficou bastante tranquilo, bastante à vontade. Mas, naturalmente, no início da cirurgia, nas primeiras horas, você não sabe o que você vai encontrar. Tá? Então, eu posso dizer que o momento mais tenso, mais incerto da cirurgia foi no acesso inicial à cavidade abdominal. Tá? A gente tem que fazer isso com muito cuidado para não lesar mais o intestino, que já está bastante sofrido. E encontraram exatamente o que esperava? Exatamente o que eu acreditava que ia encontrar foi o que nós encontramos. Ok. Doutor João Paulo, do Jornal Povo, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria entender o que são aderências, porque é a parte da parede que se junta com a outra, gera ferido. E a segunda, quais são as restrições do presidente no médio e curto prazo? Ele vai poder voltar a viajar em quanto tempo? A expectativa de alta na próxima semana, daqui 15 dias? Nos casos, da frequência desses casos, como que isso ocorre? Ok, então vamos lá. Toda vez que você viola a cavidade abdominal, ou quando você faz uma laparotomia, no caso do presidente, a primeira cirurgia foi uma laparotomia de extrema urgência, porque ele estava morrendo. Toda vez que você viola uma cavidade, você coloca inadvertidamente contaminantes dentro da cavidade, que é pó da luva, fiapo das compressas que usa para fazer o controle do sangramento. E esses contaminantes, eles causam uma reação inflamatória no peritônio, e o peritônio ele reveste tanto os intestinos quanto a parede abdominal. E essa reação inflamatória resulta em aderências. Se você abrir o abdômen de alguém que nunca teve nenhuma cirurgia, o intestino é todo soltinho. Mas quando você abre um abdômen que já foi operado 4, 5, 6 vezes, as alças intestinais elas ficam todas agrupadas, quer dizer, você não consegue individualizar, a menos que você faça a liberação dessas aderências. Todo paciente submetido à cirurgia abdominal tem aderências, ok? Em grau maior ou menor. Grande parte dessas aderências elas são assintomáticas, elas não causam nenhum problema. Mas, eventualmente, e todo paciente que já foi operado sabe que pode cursar com a formação desse quadro que a gente chama de suboclusão intestinal. Vamos para a Restrições? segunda. Não, eu tenho para Andréia. Não, a expectativa é que ele volte a ter um padrão de vida melhor, se alimentar melhor, e a nossa expectativa é que seja sem restrições, exceto restrições agora no pós-operatório imediato, nesses próximos 2 ou 3 meses, que precisa conter a parede abdominal com cinta, etc. Vamos lá. Uma intervenção da dimensão que o paciente recebeu, ele deve se esperar que ele passe 1, 2 semanas no hospital antes de poder voltar para casa? Quanto tempo? É para um mês ou é para algumas semanas? Sim, a nossa expectativa, correndo tudo dentro do previsto, é que ele fique pelo menos aí 2 semanas. Não, tem internado. Mas
Isso é uma previsão que vai ser reavaliada conforme a evolução. Próxima fileira. Aqui, a primeira aqui, por favor. Doutor, bom dia. Mariana Brasília, de São Paulo. Queria saber se esses procedimentos de hoje foram de caráter de urgência ou a equipe identificou que já havia necessidade prévia de intervenção. Ok, então vamos lá, mais uma vez. Na primeira avaliação, ele não apresentava critérios para uma indicação cirúrgica de urgência ou emergência, isso é assim, é preciso operar agora ou nas próximas horas. Tá? O que aconteceu foi que, ao longo das 48 horas que ele permaneceu em observação, apesar das medidas clínicas inicialmente tomadas, que foram totalmente corretas, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, um abdômen bastante distendido, um desconforto abdominal à palpação, mas o que nos chamou a atenção, e isso a mudança de conduta tem que ser tomada em função de alterações sutis. Okay? A gente não pode esperar uma mudança dramática para falar preciso operar. Então, o que aconteceu foi que, gradativamente, desde Natal até a chegada aqui, ele apresentou essa alteração nesse exame que se chama PCR, que nos indica que tem alguma coisa acontecendo. Tá? Então, antes que houvesse, por exemplo, uma perfuração intestinal, causando uma peritonite que mudaria drasticamente o procedimento, nós optamos pela intervenção cirúrgica. Ok. Aqui, próximo. Doutor, com relação à evolução a partir de agora, ele vai voltar a usar bolsa de colostomia? Como está essa situação? Não, veja, não existe essa perspectiva de forma programada, a menos que ele tenha alguma complicação muito séria, tenha que ser reoperado, etc. Aí isso pode eventualmente acontecer, mas a princípio não. Inclusive a gente reviu toda a cirurgia, na primeira cirurgia ou na segunda cirurgia foi feita uma ressecção do lado direito do intestino, a costura entre um e outro estava boa, estava adequada. Tá? Então, não, a princípio não existe essa programação. Com relação ao pós-cirúrgico do presidente, você disse que ele vai passar algumas semanas ainda na UTI, depois ele vai ficar de 2 a 3 meses ainda sobre essa condição. Durante esse período de 2 a 3 meses, o que ele fica restrito? Ele pode viajar, ele pode estar em compromissos profissionais, porque a gente está querendo saber se o ex-presidente pode retomar essa agenda desses 2 a 3 meses ou se ele vai ter que ficar mais recluso. Ok, vamos lá, agora vamos passar por essa fase inicial do pós-operatório imediato. Vamos passar pelas outras fases e aí a gente vai conversar com o presidente. Ele tem uma agenda bastante intensa e é difícil segurar ele. Então, eu vou tentar segurar na medida do possível, mas, enfim, ele tem o ritmo dele. Doutor, na TV Record, no finalzinho da noite de ontem, a ex-primeira-dama publicou no Instagram que o presidente, o ex-presidente, já estava no quarto. Só para a gente entender, porque a informação que a gente tem é que ele está na UTI. É uma UTI no quarto? Como é que é isso? Não, ele estava na UTI. Quando ela se referiu que ele já está no quarto, ela estava dizendo que ele já saiu do centro cirúrgico e já foi para o quarto de UTI. Tá? Ele vai ficar na UTI, não vamos tirá-lo da UTI enquanto ele não tiver bastante recuperado dessa agressão. Então, que não fique nenhum equívoco, ele está na UTI e vai ser mantido na UTI. Tá? O quarto é o quarto de UTI. Não, por enquanto não. Felipe. Duas coisas. Primeiro, a causa, e segundo, se ele vai ficar com alguma restrição permanente, se existe esse risco de ele não poder fazer alguma atividade ou algum hábito, qualquer coisa. Mais uma vez, o nosso objetivo é que ele volte a ter uma vida normal, sem restrições. Mas qual a chance de ocorrência garantida de que isso não acontecer? Veja, a ideia é restabelecer uma condição de normalidade. Essa pergunta eu não consigo te responder agora, eu tenho que aguardar um pouquinho a evolução dele. Tá? Aqui, terceira fileira aqui. Isso. Foi só o PCR que estava muito alterado, quanto estava, havia outros índices, e como vai ser o regime de visitas dele ao longo dessas 2 semanas? No mínimo, né? Veja, o valor do PCR normal é abaixo de 1. Então, eu não lembro dos valores exatos, mas
PCR dele inicial era de 6, 12 horas depois subiu para 40. Aqui chegou em 150. Então é uma alteração significativa, não é que subiu de 2 para 3. E isso é uma elevação em um curto espaço de tempo. Então, mediante essa alteração, isso para a gente é um sinal precoce de que tem alguma coisa desandando. Tá bem? As visitas médicas são realizadas toda hora. A gente está aqui de plantão o tempo inteiro. As visitas para familiares também estão liberadas, mas eu conversei com a equipe, conversei com a dona Michele para a gente restringir ao máximo. O ex-presidente, ele gosta muito de falar, conversar, e nesse momento eu acho que a gente tem que deixar ele mais tranquilo, num ambiente mais reservado. Tá? Madu, próximo. Bom, meu nome é Madu Toledo, sou do Metrópolis. Eu queria que você explicasse, por favor, como será esse pós-operatório, quais cuidados o Bolsonaro deve ter, o que vocês vão fazer para que ele se recupere o melhor possível, o mais rápido. Quer falar? O Antônio, fala. Então, o pós-operatório começou muito bem. Nós estamos muito felizes por essas primeiras 12 horas. Tá tendo uma evolução muito boa. Né? Algumas intercorrências que poderiam ocorrer já nessa fase inicial não estão acontecendo. Né? Então, essas próximas 48 horas são fundamentais para a gente definir aí os próximos passos. Mas agora ele já está recebendo antibiótico de forma preventiva, tá? Não há infecção ativa. Está recebendo aí fisioterapia, né, tudo já para restabelecer o quanto antes, né, a movimentação dele, para não perder massa muscular, né, para restabelecer aos poucos aí a parte de atividade, né, dele, da musculatura, e assim, todo o controle de pressão, de frequência cardíaca, tudo muito adequado nessa fase inicial, né. A conduta de alta da UTI para o apartamento depende de uma série de variáveis, né, que nem cabe aqui a gente entrar na parte técnica, mas que vai ser realizada com toda a segurança. Né? Não há pressa, eu acho que a evolução dele é passo a passo, né, para que ele se restabeleça da forma mais segura possível, né, por mais que a gente sabe de toda a agenda, né, de toda o presidente sempre muito ativo, mas agora é falar pouco, né, fazer a fisioterapia, receber todas as medidas preventivas que ele está recebendo, para que a gente dê alta da UTI no momento oportuno, né, no momento correto. Ele está acordado, tá? Claro que foi uma sedação bem prolongada, né, então, mas ele está acordado, consciente, conversando conosco, já fez até alguma piadinha ali, então tá tudo sob controle. Ok. Poder fazer pergunta? Não, ok. Quem é o próximo? Felipe? Ok. Nos exames de imagem, a sugestão é de que houvesse um ponto principal de obstrução. Durante o ato operatório foi identificado esse ponto, e a gente sabe disso porque até esse ponto, o intestino fica dilatado. E dali para frente ele fica mais fino. Ok? Mas, na realidade, ele vinha já tendo um quadro clínico, ele não reclama, mas ele, enfim, reservadamente, ele nos falou que já vinha há algum tempo sentindo desconforto abdominal, distensão, sensação de barriga estufada. E isso mostra o que a gente achou na cirurgia, que ele tinha um ponto principal, mas que, de um modo geral, grande parte do intestino dele estava, de certa forma, imobilizado e com sinais de que já vinha se arrastando de forma mais ou menos crônica. Tá? Às vezes você tem realmente uma brida que é pontual, tá? Que é uma trave fibrosa, um kink, que a gente diz que é uma dobra de uma alça intestinal num determinado ponto. Ele tinha isso, mas além disso ele tinha vários outros pontos que poderiam dificultar o trânsito intestinal também. Eu estou indo para as duas últimas perguntas. Doutor, Gabriel Savaia do Globo, os aliados, pessoas próximas a Bolsonaro, falam muito com frequência sobre os maus
para quem já passou por esses procedimentos. Queria saber até que ponto esses maus hábitos do ex-presidente podem ter sido um complicador que levou ao agravamento dessa cirurgia. Ok, essa questão foi levantada, inclusive para o ex-presidente, e nós não conseguimos identificar nenhum tipo de alimento ou alimentação que pudesse ter desencadeado o quadro atual. Tá legal? Uma alimentação muito cheia de fibras, salada, casca de fruta, casca de camarão, pipoca. Isso pode realmente desencadear um quadro suboclusivo num paciente com uma predisposição existente. No momento atual, nós não identificamos nada. O fato dele comer pastel com caldo de cana não afeta isso daí. Tá bem? A última pergunta, Fátima. Bom dia. Esse problema do presidente veio decorrente da facada ou tem algum outro fator que influenciou também? O ponto de início é a facada. A facada, cirurgias iniciais, posteriormente as outras cirurgias de reconstrução, todas elas têm um fator que tem um papel no quadro atual. Tá? Então, o objetivo dessa cirurgia foi reverter todos esses fatores que poderiam contribuir para uma nova ocorrência de um quadro assim. Então, mas o ponto inicial, fique claro para todos, foi a facada. Tem previsão de boletim diário, por dia, cada 12 horas? Você quer falar? Olá a todos, meu nome é Alisson, eu sou diretor-geral aqui do hospital. Os boletins, a pedido, normalmente a gente só libera quando a família está de ok junto com a equipe médica, mas a ideia é que a gente emita os boletins diários para vocês. Tá? A princípio. A não ser que a gente tenha uma mudança, né, doutor Cláudio? Muito diferente do que a gente espera e a gente atualiza sempre vocês.